Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quinta-feira, 26 de maio de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para fortalecer. Para essa quinta-feira, separei 12 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você fazer seu investimento. E se você preferir fazer algum jogo para essa quinta-feira, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, escanteios, ambas marcam, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá @elonepalpites no Instagram. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quarta-feira separei alguns prognósticos para vocês investirem. Nessa quinta-feira também teremos palpites e bilhetes prontos para você fazer seu investimento. Nessa terça-feira, 24 de maio, eu separei aqui 7 palpites para você fazer seu investimento, uma dupla ou uma tripla. Bateremos todos os jogos que deixamos aqui para vocês investirem, todos os palpites. Pegamos também aqui um bilhete pronto para essa terça-feira, acima de 1,5 gol Santos e Banfield, bateu. E acima de 2,5 gols Palmeiras e Deportivo Táchira, batemos essa duplinha nessa terça-feira, 24 de maio. Para essa quarta-feira separei uma duplinha e separei uma tripla, foram 2 bilhetes prontos nessa quarta-feira, 25 de maio. Agora passando para os palpites dessa quinta-feira, 26 de maio. Começando aqui pelo Campeonato Austríaco, valendo vaga pela Liga Conferência. Essa é a partida da ida, na partida entre Tirol e Rapid Viena. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Tirol, 24 vitórias seguidas. A equipe do Rapid Viena, 23 derrotas, um empate e uma vitória jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. No último jogo entre eles, na casa do Tirol, o Rapid Viena venceu por 2-0. As odds estão marcando 3,25 para a equipe da casa, 1,95 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Tirol, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre eles, nos confrontos diretos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols como segunda opção de aposta. Agora pelo campeonato norueguês, na partida entre Rosenborg e Haugesund. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Rosenborg vem na 8ª colocação com 10 pontos. O Haugesund vem na 15ª colocação com 6 pontos em 8 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, uma derrota e 13 vitórias. A equipe visitante venceu 3 e perdeu 2 nos últimos 5 jogos. Na última partida entre as equipes, na casa do Rosenborg, bateu 0-0. As odds estão marcando 1,50 para a equipe da casa. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. Nos últimos 3 jogos realizados entre eles, bateu 0-0. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, abaixo de 2,5 gols. Ou se preferir, pegar numa tripla ou numa quadra, abaixo de 3,5 gols. Agora pela Copa da Croácia, na partida entre Rijeka e Hajduk. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Rijeka, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Hajduk vem de 1 derrota, 1 empate e 13 vitórias. No último jogo entre eles, o Hajduk venceu fora de casa por 3-0. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Ou se preferir pegar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam também, vejo boas probabilidades para esse jogo. Nos últimos 5 jogos entre eles, bateu ambas marcam aqui em 4 oportunidades. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Ou se preferir pegar ambas as equipes marcam. Agora pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Vitesse e Alkmaar. Esse é o jogo da ida. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Vitesse, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Alkmaar, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas e 3 empates. No último jogo entre eles,
A equipe do Alkmaar venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando 3.10 para a equipe da casa, 2.30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês apenas na linha de gols, como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Vitesse bateu 2,5 em todos os jogos. A equipe do Alkmaar nos últimos 5 jogos realizados bateu 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora pela Copa Libertadores da América, na partida entre Atlético do Paraná e Caracas da Venezuela. Na classificação do grupo B, o Atlético vem na segunda colocação com 7 pontos, depende apenas de uma vitória para classificar para a próxima fase. A equipe do Caracas vem na quarta colocação com 6 pontos, precisa vencer a equipe do Atlético se quiser avançar para a fase de oitavas de finais. Nos últimos 5 jogos da equipe do Atlético vem de uma derrota e 4 vitórias. A equipe do Caracas vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No último jogo entre eles, na casa do Caracas, ficaram no 0-0. As odds estão marcando 1.20 para a equipe do Atlético. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta Atlético para vencer. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Vamos ver que nos últimos 5 jogos da equipe do Atlético ele venceu 4 e perdeu 1. Bateu 2,5 aqui em 3 oportunidades. A equipe do Caracas nos últimos 5 jogos realizados empatou 2, venceu 2 e perdeu 1 e bateu 2,5 aqui em nenhuma oportunidade, mas acredito que para esse jogo você vai assistir mais que 2 gols nessa partida, contando com a vitória do Atlético Paranaense. Agora passando aqui na partida entre Libertad e The Strongest da Bolívia. Na classificação, a equipe do Libertad vem na primeira colocação com 7 pontos, depende só dele para avançar para a fase de oitavas de finais. A equipe do The Strongest vem na terceira colocação com 6 pontos, precisa vencer para avançar para a fase de oitavas de finais. Vamos ver que nos últimos 5 jogos da equipe do Libertad vem de uma derrota e 4 vitórias. A equipe do The Strongest vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do The Strongest. As odds estão marcando 1.40 para a equipe da casa, 7.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta Libertad para vencer. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Libertad, vem na sequência de 5 vitórias seguidas. Vou deixar aqui Libertad para vencer. Ou se preferir, você pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols como segunda opção de aposta. Agora pela Copa Sul-Americana na partida entre Melgar e Cuiabá. Na classificação do grupo B, a equipe do Melgar vem na segunda colocação com 9 pontos. Precisa vencer e torcer por um tropeço do Racing Clube que recebe a equipe do River Plate. O Cuiabá, que não aspira mais nada no campeonato, vem na terceira colocação com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Melgar vem de 4 vitórias e uma derrota. O Cuiabá vem de um empate e uma vitória e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Cuiabá venceu em casa por 2-0. As odds estão marcando 1.60 para a equipe do Melgar, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ou se preferir, você pegar a vitória do Melgar. Nos últimos 5 jogos em casa, vem de 5 vitórias seguidas. O Cuiabá jogando fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Vou deixar aqui 1,5 gols como primeira opção de aposta. Ou se preferir, pegar Melgar para vencer pela necessidade do jogo. Agora passando aqui, voltando pela Copa Libertadores na partida entre Boca Juniors e Deportivo Cali da Colômbia. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Cali vem na primeira colocação. Precisa apenas de um empate para avançar para a fase de oitavas de finais. O Boca Juniors que precisa vencer a equipe do Deportivo Cali se quiser avançar para a fase de oitavas de finais. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Boca Juniors vem de um empate e 4 vitórias. O Deportivo Cali vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. No último jogo entre eles, na Colômbia, o Deportivo Cali venceu por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1.40 para a equipe do Boca Juniors, que acha um odd muito baixo para um jogo que vale vaga para a próxima fase das oitavas de finais. E o Deportivo Cali está pagando aqui 9.0. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta para vocês investirem abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Boca Juniors, bateu abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. O Deportivo Cali, nos últimos 5 jogos realizados, bateu abaixo de 2,5 gols em 3 oportunidades. Pela necessidade do jogo, acredito que seja um jogo muito trucado
para ambas as equipes, vou deixar aqui abaixo de 2 gols e meio, ou se preferir pegar como segunda opção de aposta abaixo de 3 gols e meio. Agora passando aqui, voltando aqui galera, na partida entre Racing Clube e River Plate, logo acima do jogo da partida entre Boca Juniors e Deportivo Cali, acabei pulando. Vamos ver aqui pela Copa Sul-Americana, na partida entre Racing Clube e River Plate. Na classificação, o Racing vem na primeira colocação com 12 pontos, o River Plate, que não aspira mais nada no campeonato, vem na quarta colocação com 3 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Racing, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do River Plate vem de uma vitória e 4 derrotas. No último jogo entre eles, o Racing venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.20 para a equipe do Racing. Vou deixar aqui Racing para vencer. Ou se você preferir pegar um handicap -1 contra a equipe do Racing para vencer por 2 gols de diferença. Agora passando aqui para a Libertadores na partida entre Corinthians e Always Red da Bolívia. Na classificação, a equipe do Corinthians vem na segunda colocação com 8 pontos, depende só dele para avançar para a fase de oitavas de finais. O Always Red, que precisa vencer e torcer por um tropeço do Boca Juniors jogando em casa contra a equipe do Deportivo Cali para avançar para a fase de Sul-Americana. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Corinthians, vem de 3 empates e 2 vitórias. O Always Red vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Always Red venceu em casa por 2-0. As odds estão marcando 1.04 para a equipe do Corinthians, uma odd de muito baixíssima. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar Corinthians para vencer ainda no primeiro tempo. Agora pela Copa Sul-Americana na partida entre Junior Barranquilla da Colômbia e União Santa Fé da Argentina. Na classificação do grupo H, o Junior Barranquilla vem na primeira colocação com 10 pontos. O União Santa Fé vem na segunda colocação com 9 pontos. Precisa vencer se quiser avançar para a fase de oitavas de finais. Nos últimos 5 jogos da equipe do Junior Barranquilla vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Santa Fé vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na Argentina. As odds estão marcando 1.90 para a equipe do Júnior, 4.0 para a equipe do União Santa Fé. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. No último jogo entre eles, na Argentina, bateu 1-1. Eu vou deixar aqui para vocês, ambas as equipes marcam pela necessidade do jogo, ou se preferir pegar como segunda opção de aposta, acima de 1 gol e meio para botar numa tripla ou numa quadra. E passando para a próxima e última tip na partida entre Oriente Petroleiro e Fluminense. Na classificação, a equipe do Fluminense vem na terceira colocação com 8 pontos. Precisa vencer e vencer muito bem e torcer por um empate na partida entre Junior Barranquilla e União Santa Fé para avançar para a fase de oitavas de finais. E o Oriente Petroleiro, que não aspira mais nada no campeonato, vem na última colocação, ainda não pontuou nesse campeonato. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Oriente, vem de 3 derrotas seguidas. O Fluminense vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o Fluminense venceu jogando em casa por 3-0. As odds abriram aqui a 1.36 para a equipe do Fluminense. Vou deixar aqui Fluminense para vencer. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando para a tripla que selecionei para essa quinta-feira, 26 de maio. Nessa triplazinha aqui, deixei aqui para vocês investirem 1 gol e meio na partida entre Atlético Paranaense e Caracas da Venezuela, 1 gol e meio Libertad e The Strongest e Fluminense para vencer o Petroleiro fora de casa. Essa tripla gerou um DD de 2.09, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$209. E separei também uma duplinha para essa tarde dessa quinta-feira, acima de 2 gols e meio, Tirol e Rapid Viena a 1.60 e acima de 1 gol e meio Vitesse e Alkmaar a 1.28. Essa duplinha gerou DD de 2.05, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$205. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!